Bom dia, minhas irmãs, paz do Senhor, como estão? Tá tudo bem? Firmes aí nos postos de oração? Como estamos? Vamos lá para mais um dia meditar na palavra do nosso Deus e aprender com o Espírito Santo, aprender com o nosso Pai. Bom dia, irmã Lourdes, paz do Senhor Jesus. Bom dia. Então vamos orar, minhas irmãs, para que o Senhor nos abençoe. Bom dia, Rê, Pai, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Tô rouca, viu? Oh, meu Deus. Que Deus te restaure, minha irmã. Deus abençoe. Peguei gripe de novo, fiquei muito ruim, mas está melhorando. Amém. Amém. Então vamos orar, né, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos abençoe e que nós possamos firmar cada dia mais, né, o nosso relacionamento com Ele, o nosso entendimento sobre a palavra, né? É isso que vai ir nos transformando de novo, a imagem e semelhança do nosso Pai, né? Aquela imagem que Ele criou para a gente ser, né? E cumprir o propósito que Ele tem para cada uma de nós aqui. À medida que nós vamos aprendendo, nós vamos sendo transformadas, né? Esse é o processo de santificação que a Bíblia fala, né? O nosso processo de santificação é à medida que nós vamos nos tornando mais parecidas com Cristo, né? Então, vamos orar pedindo ao Senhor que nos direcione mais esse estudo para que a gente possa aprender essas verdades e aplicá-las, né, nas nossas vidas. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por mais um dia nós estarmos aqui reunidas diante da tua presença, e nós sabemos que isso é graça, Pai. Não é por nosso mérito, mas é a graça do Senhor que tem nos alcançado, é o teu favor, Pai, que tem atraído o nosso coração, atraído a nossa mente, para que nós entendamos a tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento, obrigada por essa oportunidade de aprender mais do Senhor. Obrigado pela nossa vida, Senhor, porque nós hoje acordamos, nós vivemos mais um dia para quem está no Brasil, e isso é a tua misericórdia, Senhor, que se renovou sobre as nossas vidas. Nós sabemos que nós não merecemos absolutamente nada, muito menos um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, tão bondoso, que olha para nós e nos chamou quando ainda éramos pecadoras, Pai. Mas hoje, pela justificação em Cristo, o Senhor nos vê como santos. Mas ainda existe um processo, Pai, o nosso processo da santificação. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, santifica o teu santo nome nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nos santifica, santificado seja o teu nome, Pai. Que o teu reino venha sobre nós, que a tua vontade seja feita sobre nós, assim aqui na terra como é no céu, Pai. Nos dá-nos o alimento, Senhor, de cada dia, tanto físico quanto espiritual. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, nos ajuda a perdoar, Senhor, aqueles que nos ofendem, e entregamos toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Senhor, porque nós sabemos que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Pai, ajuda-nos. Coloco cada uma das minhas irmãs nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, pedindo o teu renovo, pedindo a cura, Senhor, pela saúde, Senhor, especial da Rê, que falou aqui agora que pegou aí um resfriado. Senhor, em nome de Jesus, restaura a sua saúde, traga cura, em nome de Jesus, Pai. E nos livra, Senhor, de todo mal, de toda astúcia do inferno, Pai. Nos ajuda a ser as mulheres sábias que edificam o nosso lar. Ajuda-nos a abrir a nossa boca apenas para edificar, para realmente fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, guarda os nossos filhos, guarda,
Senhor, os nossos esposos, guarda o nosso trabalho, guarda, Senhor, o nosso país, Pai, em nome de Jesus. Visita as autoridades, que as autoridades se rendam ao Senhor para fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que quando o governo se submete ao Senhor, Pai, a nossa vida é tranquila. A tua própria palavra diz isso. Então, Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, as autoridades governamentais, direcione, Senhor, as autoridades que há na nossa vida, Pai, como pais, mães, Pai, esposos, como líderes espirituais. Direciona eles, Pai, para que eles venham fazer a tua vontade. E nos direciona também como esposas, como mães, porque nós também temos áreas de autoridade na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos guia a toda a verdade, nos direciona, não nos deixa, Senhor, cegas, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, aonde nós estivermos errando, aonde nós estivermos pecando contra o Senhor, que o Senhor venha trazer luz, que o seu Espírito venha nos convencer, para que haja arrependimento genuíno e mudança para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidas. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos entrar aqui no versículo 5 hoje, de Gênesis, né? Capítulo 5, versículo 5, e nós vamos ver a quantidade de vida que Adão teve, né? E o cumprimento de uma sentença que foi dada lá quando Deus, ele sentencia cada um que participou ali da queda, tanto o homem quanto a mulher e a cobra. Então, nós vamos ver uma das sentenças se cumprindo aqui, né? Diz assim a palavra de Deus: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Gênesis 5, versículo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Minhas irmãs, quantas vezes, né, nós já nos pegamos dizendo assim: amanhã eu faço, um dia eu mudo, ou ainda eu tenho muito tempo. O que aconteceria se eu e você soubesse que o amanhã não existisse para mim e para você? O que aconteceria hoje nas nossas vidas? Pense aí. O que aconteceria, o que você faria hoje se você soubesse que amanhã não existiria mais nem para mim nem para você? A realidade aqui que eu quero trazer para nossa consciência é que o tempo parece longo quando a gente olha para trás. Nossa, eu já vivi tanto tempo, acho que ainda tem muito tempo ainda. Mas o que hoje Deus nos chama para perceber é o quanto de tempo nós perdemos e o quanto de tempo nós estamos desperdiçando. Gênesis, aqui, capítulo 5, versículo 5, é uma frase muito simples aos nossos olhos, mas ela é muito poderosa em informações e em conceitos, né? Adão, que foi aqui o primeiro homem, ele viveu 930 anos e depois ele morreu. Essa frase, e morreu, né? Apesar da longa vida que ele teve, ele não escapou da sentença do pecado, que é a morte. Essa passagem, ela não é um registro apenas genealógico, né? Ele é um alerta profundo sobre a brevidade da vida, sobre o impacto do pecado e sobre a fidelidade de Deus na redenção. Hoje nós vamos mergulhar nessas três verdades, para que a gente possa entender o significado, né, desse texto para nós aqui e agora, hoje, né? Deus quer transformar a maneira como eu e você vê o tempo e a vida e perante a eternidade. Então nós vamos analisar hoje na perspectiva da vida de Adão, mas trazer aplicações profundas para a nossa vida, né? Ainda que a vida de Adão aqui, ela foi uma vida longa, ela ainda é curta. Perante o quê? Perante a eternidade.
Quando nós pensamos em eternidade, nós não temos noção do que é. Por quê? Porque eterno não tem tempo, não existe tempo. Aqui a gente pode viver aí 70 anos, né? 80, 90, 100 anos. No caso de Adão aqui, ó, quase, ele viveu quase 1000 anos, né? Olha só, quase 1000 anos, é muito tempo, né? A nosso ver hoje. É, mas perante a eternidade, isso não é nada, né? Se a gente tirar um dia de milhões de anos, fica 999 milhões de anos. Mas e se a gente tirar um dia da eternidade, fica quanto? Você já pensou nisso? Então, a eternidade, ela não tem fim, né? E o nosso Deus é eterno, ele não tem começo e não tem fim. Nós seremos eternos a partir do momento que nós morrermos em Cristo, né? Mas nós não somos eternos, porque nós tivemos um nascimento. Então, essa é a nossa diferença de Deus, né? Deus, ele é eterno, ele nasceu, ele não tem data de nascimento, ele é eterno. Ah, mas como se explica isso? Não tem explicação para a eternidade de Deus, né? A gente aceita pela nossa fé no Senhor. E quando nós pensamos nisso, a, a gente precisa olhar para a nossa vida, né? O que que isso, o que que nós estamos fazendo aqui nessa terra com a nossa vida, né? Salmo 90:12 vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Mesmo uma vida longa, ela é inútil se ela não for vivida para glorificar a Deus. Então, a pergunta para mim e para você hoje é: se eu e você vivesse 930 anos, o que nós faríamos de diferente? Nós estamos vivendo para as coisas eternas ou para apenas o que é passageiro? Nós estamos olhando para apenas o nosso dia a dia, os nossos momentos, ou nós estamos plantando coisas eternas? Pensa aí por um momento na sua vida. O que você está plantando que você considera que é um plantio eterno? Ah, Angelita, não me vem nada aqui na mente. Por exemplo, o nosso estudo diário aqui, ele é um plantio eterno. Nós estamos aprendendo cada vez mais do Senhor. Esse plantio aqui, ele precisa ser colocado em prática. Como, Angelita? Aonde eu vou, eu preciso ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Como que eu faço isso, Angelita? Eu preciso pedir ao Senhor oportunidades para falar do amor de Cristo para o máximo de pessoas que eu puder. Esse é o propósito de Deus. Por que que nós somos sal? Por que que nós somos luz? Porque aonde nós chegarmos, nós precisamos fazer a diferença. Alguém precisa lembrar de nós ali como a diferença. Por exemplo, eu vou falar algo da minha vida, né? O que eu faço. Sempre que eu sou convidada para ir em algum lugar, que eu vou ver pessoas diferentes, eu fico pedindo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui e me deu oportunidades para falar do seu amor, para falar de Jesus, ou para apenas fazer uma oração, né? E ontem nós fomos convidados para ir num aniversário de criança, que ia ser numa churrascaria, e aí meu esposo falou: olha, a gente vai no culto, né? E depois do culto a gente vai almoçar com vocês. Primeiro tinha sido marcado meio-dia, o nosso culto vai até 12:30, mais ou menos, né? Então, daí já a astúcia do inimigo de tirar a gente do culto, né? Mas aí, graças a Deus, nós já estamos firmados, né, nessa prioridade, que é o nosso culto. O nosso culto, nada, né, nada vai tirar a prioridade de nós irmos cultuar o Senhor. Então, essa firmeza nós precisamos também ter, né? Quantas vezes qualquer compromisso tira a gente, né, de ir lá cultuar o nosso Senhor, de estar com nossos irmãos na comunidade, né? E
tudo isso nós precisamos levar em conta, porque isso são plantios eternos. Isso não deve ser trocado por qualquer outro tipo de evento, né? E aí nós chegamos lá, tinha várias pessoas que eu não conhecia, e aí eu fiquei ali orando quietinha, falei: "Senhor, me dá uma oportunidade de abençoar, essas pessoas, ou de falar do seu amor, ou de alguma coisa, Senhor. Eu sei que o Senhor quer alcançar pessoas aqui, eu sei que o seu propósito é, de fato, salvar pessoas. Tem pessoas aqui que pode estar com problemas, tal". E comecei ali a orar no meu cantinho, dentro do meu coração. E quando foi cantar o parabéns, cantaram ali o parabéns normal, e aí eu falei pra mãe da criança, né, eu falei: "Jô, vamos orar abençoando teu filho". Ela falou: "Vem, Gê, vem aqui orar". Eu falei: "Oh, é agora". E aí eu fui ali na frente, né, e às vezes, minhas irmãs, a gente, isso daqui que eu faço hoje é uma prática que hoje eu tenho essa ousadia, mas antes eu ficava assim, muito assim: "Meu Deus, será que vão aceitar? Será que não vão? Será que". Hoje, graças a Deus, pela prática, pela insistência que eu tenho tido ali: "Senhor, me dá oportunidade", eu entendi o meu propósito, eu recebi de presente a salvação, mas eu também quero levar a salvação, que o Senhor me deu, essa paz para enfrentar as circunstâncias, essa paz para enfrentar os desafios. Eu quero levar para outras pessoas, porque existem pessoas que estão morrendo em depressão. Então me dê misericórdia, Pai, pelas almas, me dê preocupação pelas almas que ainda estão perdidas. Então, essa tem sido a minha oração, né? E o Senhor tem me respondido, né, com oportunidades. Então, às vezes você pensa assim: Ângeles, mas eu não tenho coragem, né? Eu não tenho coragem, eu sou tímida, eu sou ali, eu não sei falar muito". Minhas irmãs, é a gente se dispor nas mãos do Senhor, e o Senhor que faz, né? Não é a gente que faz, é o Senhor que faz. E vá com Deus, irmã Lúcia. Deus abençoe o seu trabalho. Ah, será que ela já vai sair? Bom dia, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Amém. Eu pensei que você já ia sair. Então, minhas irmãs, aí o que aconteceu lá? Eu eu comecei a orar, né? Comecei a orar, não. E aí eu falei para as crianças: "Vamos abençoar a vida do Nicolas", a criança chama Nicolas, né? "Vamos abençoar". Vá com Deus, irmã Lúcia. Deus abençoe seu dia. Depois você ouve, minha irmã. E depois vai lá nos contar seu processo, hein, do emagreça. A gente quer saber como que você tá aí. Você tá firme, você tá conseguindo resistir aí a os alimentos os alimentos tentadores, né. Então, minhas irmãs, e eu peguei ali e comecei ali a interagir com as crianças, né. Eu falei para as crianças: "Vamos orar pela vida do Nicolas, e o que que a gente pede para o papai do céu, né, a gente pede coisas que dinheiro não compra. E quais são as coisas que dinheiro não compra?". E aí as crianças começou a falar, né, começou a falar alegria, começaram a falar, bastante coisinhas ali do jeitinho deles, né. E eu comecei a interagir com eles ali rapidamente, e aí falei: "Vamos orar". E ali, naquele momento, Deus deu a graça para a gente conseguir abençoar aquela criança, aquela família e todas as famílias que ali estavam, né. Logo depois da oração, eu voltei para o meu lugar, me sentei, e daí vieram algumas pessoas falar comigo sobre Deus, perguntar coisas de Deus, falarem sobre dúvidas de coisas de Deus. Então, você consegue perceber como uma oração simples ali num lugar que eu não conhecia quase ninguém, né? Eu conheci o aniversariante, né? Que eram nossos amigos, mas foram os amigos deles que estavam ali presentes. Então, minhas irmãs, essa é a pergunta que eu deixo para mim e para você hoje. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com essa grande salvação que Deus nos deu, né?
A Lucimara escreveu aqui: glória a Deus, G, essa ousadia que precisamos ter. Às vezes a gente perde tantas oportunidades só porque temos medo do julgamento das pessoas. O Senhor ensina que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É verdade, Lu. É verdade. Então, a gente precisa se colocar à disposição do Senhor, né? O tempo que a gente tem aqui na Terra, ele é um presente para nós cumprirmos o propósito de Deus. E a gente tem que estar atenta a esse tempo, né? A gente tem que estar atenta a essas oportunidades, né? Adão ali, ele teve tempo suficiente para cumprir o quê? O mandato de Deus. Qual que foi o mandato de Deus? Multiplicar, ensinar os seus descendentes sobre o Criador, né? Deus lhe deu um tempo, mas e mesmo após o pecado, como um ato de quê? De misericórdia, né? Lá em Efésios 5,16 vai falar, né, que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. E a pergunta, né, para mim e para você hoje é como nós estamos usando. Acho que a Cíntia abriu o seu microfone sem querer, minha irmã. Obrigada. Então, qual que é a aplicação, né, prática para minha vida e para a sua vida hoje, né? É como nós temos usado o nosso tempo. Nós estamos usando como nós estamos usando o tempo que Deus nos deu, o tempo hoje, né? Será que nós estamos investindo na nossa relação com Deus, na nossa família, na construção de um legado espiritual? Ou será que nós estamos desperdiçando os dias com as coisas que não importam na eternidade? Quanto tempo, minhas irmãs, hoje a gente se pega passando ali no Instagram, vendo coisas que não são importantes, que não estão acrescentando nada na nossa vida? Quantas vezes nós curtimos coisas que não glorifica o nome do Senhor e que dá força para aquilo que não glorifica o nome do Senhor crescer, né? Nós precisamos ter uma vida mais assertiva, uma vida mais controlada pelo Espírito de Deus, né? Aqui prosseguindo aqui o versículo, ele vai falar a frase e morreu, né? Aqui essa frasezinha, ela demonstra o peso do pecado, né? O cumprimento da justiça de Deus. Quando Deus ele fala lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando ele está falando para Adão, olha, não coma, você pode comer de tudo, todo fruto do jardim, mas do fruto que está na árvore, no meio do jardim, a árvore do conhecimento entre o bem e o mal, não coma, porque se dele comer, certamente morrerás. Essa frase de Deus, ela teve um impacto tão grande, né, quando Adão desobedece, porque não só separou toda a humanidade de Deus, mas também a morte, né, esse temor que todos nós temos, né? Nós muitas vezes a morte, o assunto morte, muitas vezes apavora o nosso coração, né? E igual ontem mesmo eu tava orando antes de dormir e eu sempre falo para Deus, Deus, eu não tenho medo de morrer, mas eu peço para Deus, Deus me prepara para quando alguém que eu ame tanto o Senhor recolher, porque eu tenho tanta certeza assim que eu não tenho esse medo de morrer, mas eu tenho ainda muito medo, né, de perder os meus entes queridos, de perder ali meu pai, minha mãe, minha filha, meu neto, meu esposo. Então, assim, eu tenho às vezes vem essa angústia no meu coração, e ela só sai quando eu oro, quando eu falo, Senhor, me prepara, quando o Senhor tiver que levar alguém da minha família, Senhor, me estrutura, me dá confiança no Senhor, que o Senhor vai me ajudar a passar por isso com confiança de que foi a sua vontade. Então, quando eu começo a orar, né, é que o Senhor tira essa ansiedade do meu coração quanto a isso. Eu não sei vocês, né, se vocês pensam nisso, se vocês oram sobre isso. Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus abençoe seu trabalho, minha irmã. Então, eu não sei quanto a vocês, né? Mas eu faço dessa forma.
Então, a gente vê aqui nessa frase, né, e morreu, o cumprimento ali dessa sentença, né, que Gênesis 5:5 confirma essa sentença, né? Adão não escapou da morte e nenhum de nós escapará se o Senhor não voltar. Então, a morte é o salário do pecado. Nós vemos isso lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, né? É a morte física e a morte espiritual. Então, a pergunta para mim e para você hoje é se eu e você temos levado o pecado a sério. Muitas vezes nós tratamos o pecado como algo leve, mas Deus o trata com absoluta severidade. Adão desobedeceu uma ordem simples e o resultado foi catastrófico para toda a humanidade. Não só ele experimentou essa sentença, mas todos nós, né? Se Jesus não voltar, nós experimentaremos e teremos que passar esse processo, né? Esse processo. Para nós que estamos em Cristo, vai ser uma alegria encontrar com o nosso Senhor, encontrar com os nossos entes queridos que já estão lá na eternidade, né? Mas para os que ficam aqui, é uma dor terrível, é uma dor que dilacera o coração, né? Eu acredito que todas aqui já devem ter perdido algum ente querido, e isso desestrutura, e isso mexe com a gente, né? Isso é uma tristeza profunda. A gente não consegue nem pensar direito naqueles que a gente ama no dia da partida deles, né? Por quê? Porque é uma dor. A gente não foi feito para morrer, né? A gente foi feito para ser eterno, mas o pecado, ele traz essa sentença da morte física. E agora a gente entende, né? Quando que a morte entrou no mundo, né? A morte entrou no mundo por causa de uma sentença dada por Deus lá depois do que Adão e Eva peca. Então a morte não era para existir. Então essa dor que nós sentimos, né, quando alguém parte, é a dor que o pecado causa em nós. É a dor que o pecado causa no nosso coração quando a gente sofre também essa sentença hoje por conta do pecado. Você já tinha parado para pensar nisso? Você sabia que a morte ela entrou na vida do ser humano por conta da sentença que foi dada lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, onde Deus falou que se ele comesse, certamente ele morreria. Então, nós podemos ver que o pecado, ele vai destruindo tudo que ele toca, né? O pecado de Adão, ele não trouxe apenas aqui a morte física, mas ele também trouxe a morte espiritual e a destruição em todas as áreas da criação. Nós temos repetido aqui dia após dia, né? As consequências que o pecado trouxe nos relacionamentos. Ele trouxe conflitos nos relacionamentos, ele trouxe orgulho, ele trouxe afastamento. Minhas irmãs, pense, às vezes até na tua vida ou na vida de pessoas que você conhece, pense em uma pessoa ou até analise aí na sua vida os conflitos, às vezes, que você tem no seu casamento, né? As dores que você passa no seu casamento por conta do relacionamento, né? Quebrado, por conta do relacionamento que, às vezes, quando a gente vai casar, a gente sonha, né? Com aquele príncipe encantado, e aí a gente encontra o príncipe quando a gente tá namorando, e é aquela coisa mais gostosa, aquele prazer de estar com a pessoa, e você conversa, e você conta os sonhos, e você conta isso, conta tudo. Depois de um certo tempo que você casa, parece que é dois inimigos ali dentro do lar. Quantas pessoas hoje estão nessa situação? Talvez o seu casamento esteja nessa situação hoje. Talvez algum tipo de relacionamento seu familiar ou relacionamento até com os seus filhos estejam em conflitos, esteja em estado de orgulho, esteja em afastamento, né? Isso é o quê? É resultado que o pecado trouxe. Não era para ser assim. Deus não criou os nossos relacionamentos para ser assim. Deus criou os nossos relacionamentos para serem perfeitos. A mulher era para assumir o papel dela de edificar o lar e não ter conflito ali com o seu marido. O desejo dela não era para ser
debaixo do seu marido, né? O desejo dela era para ser adorar o Senhor, né? Mas hoje não. Hoje a mulher ela quer dominar, ela quer que o marido faça tudo o que ela quer, né? Mas ela quer que o marido que faça ela feliz, como nós vimos irmãs aqui que tem testemunhado que se libertou disso, né? Que entendeu que não é o marido que vai fazer ela feliz, mas que é o Senhor que completa ela, né? Então, nós precisamos pensar muito no que o pecado ele destruiu, né? E quando nós temos essa consciência, é mais fácil da gente organizar a nossa mente, porque a gente aí não culpa a pessoa, não culpa o ser humano, mas aí a gente vai enfrentar o pecado da forma correta. A gente vai enfrentar o pecado da forma que a Bíblia nos ensina, que é nos submetendo ao Senhor, analisando cada área da nossa vida, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre aonde está tendo desobediência dentro da nossa vida. Também enfrentando as batalhas espirituais, que é o inimigo das nossas almas. O inimigo, ele conhece ele investiga as nossas fraquezas, ele sabe ali aonde a gente está pecando contra o Senhor. E aí ele vai o quê? Nos tentar. O papel dele é nos tentar. Onde que ele tenta? Na nossa mente. Ele vai jogando setas na nossa mente. Ele vai falar, olha, pode, igual ele fez com Eva, né? Ah, pode comer, olha como que é bonito isso daqui. Ah, isso aqui não tem problema não. Todo mundo tá fazendo, todo mundo faz e não tá acontecendo nada. Então, ele vai jogando setas assim. E se a gente não tiver uma firmeza na palavra, uma firmeza na orientação de Deus, a gente cai facilmente, né? A gente cai facilmente. Outra coisa que o pecado distorceu também, ele distorceu a nossa missão. Nós fomos criadas para glorificar o nome de Deus, né? E muitas vezes nós vivemos no egoísmo, vivemos para glorificar nós mesmas, né? Vivemos para olhar só para nós. E não é essa a nossa missão, minhas irmãs. A nossa missão é glorificar o nome do Senhor. E nós precisamos fazer uma pergunta todo dia para nós. Essa palavra que eu tenho falado, esse pensamento que eu tenho tido, essas atitudes que eu tenho tido, esse comportamento que eu tenho tido, ele tem glorificado ao Senhor? Ou ele tem dado glória para mim mesma, para o meu egoísmo? Ele tem dado glória para o inimigo das nossas almas, né? E o pecado também, ele afetou o mundo. Quanto sofrimento, minhas irmãs, tem hoje no mundo? Quantas doenças, quantas injustiças. A gente vê quanta maldade, quanta maldade. E às vezes a gente vê a maldade e a gente começa a julgar o ser humano. Aí a gente cai em pecado de novo. Porque a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra o pecado e contra o inimigo das nossas almas e contra a concupiscência da nossa carne. O pecado está dentro da concupiscência da nossa carne. O que é a concupiscência da nossa carne? A gente tem que pegar aquele texto lá de Gálatas 5, aonde está colocando toda a concupiscência da nossa carne. O que é concupiscência, Angelita? É tudo aquilo que a nossa carne deseja. É a inveja, é a maledicência, falar mal do outro, é o julgamento, é tudo que tá ali naquela lista. A gente tem que colocar ali, como diz a nossa irmã Larissa, colocar ali na nossa geladeira. Por quê? Porque a gente tem que olhar para aquilo ali e lembrar todo momento, analisar a nossa vida se a gente tá tendo aquilo ali. A gente precisa analisar isso, minhas irmãs. A gente precisa olhar para dentro de nós, não ficar olhando o outro. Eu vi ontem, acho que foi ontem, eu não sei se foi ontem ou se foi hoje de manhã, que apareceu ali no meu Instagram, quando eu já estava postando os stories de hoje, apareceu lá no país muçulmano, uma criança de 10 anos se casando com um homem de 30 anos. E a gente viu o olhar assustado ali daquela criança, uma criança de 10 anos se casando com um homem de 30 anos. E aí eu falei, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dessa criança, Senhor. Que o pecado, Senhor, que esse pecado, ele saia desse país, Pai. Que haja arrependimento nisso.
E graças a Deus eu tô conseguindo olhar, de fato, aonde eu preciso lutar. Orar, de fato, uma oração correta. Porque antigamente eu ficava, meu Deus do céu, que eu xingava o homem, nossa, eu me irava de uma forma contra a pessoa. E eu não sei você, se você ainda é assim, mas nós precisamos aprender o foco pelo qual a gente precisa orar. O foco que a gente tem que destruir, pedir a graça de Deus, é o pecado, minhas irmãs. Nós precisamos ter essa consciência. E a pergunta para mim, para você hoje, é o quê? Que áreas da nossa vida ainda estão sendo dominadas pelo pecado? Graças a Deus, essa área da minha vida, ela já foi liberta e graças a Deus eu entendi que o momento que eu orei de forma correta por essa criança e por arrependimento desse homem, né? Para que haja realmente uma responsabilidade nos relacionamentos. Chegar à idade certa, não uma pessoa de 30 anos se relacionar com uma criança de 10 anos. Tem vários casos ali no país muçulmano que essas crianças, elas morrem depois da primeira relação que elas têm, porque estoura tudo elas não têm ainda o órgão formado para ter uma relação sexual. E aí elas morrem de hemorragia. Vocês sabiam desse dado? Então nós temos muito, minhas irmãs, que orar. Nós temos muito que orar. Um outro dado também que a gente tem é o abuso de crianças recém-nascidas. Tá crescendo muito esse índice, muito esse índice. E os abusos são muitas vezes pelos próprios pais, principalmente o homem, né? Então, eu não sei se você sabe desse dado, mas quando eu soube também, me veio uma revolta muito grande, né? Muito grande. E eu fiquei por dias mal mesmo, assim, né? Pensando, Senhor, onde nós vamos parar? Senhor, onde esse mundo vai parar? Mas aí hoje, sempre quando eu me lembro disso, eu oro com o foco certo. Senhor, liberta-nos, Pai. Liberta-nos do pecado. Liberta esse meu irmão do pecado, Senhor. Liberta ele. Então, nós precisamos, minhas irmãs, assumir a nossa condição, né, de embaixadoras, assumir a nossa posição de embaixadoras e orar. A nossa maior arma é orar. Eu coloquei aqui no Clube da Bíblia hoje um pequeno estudo sobre oração para fortalecer o nosso coração sobre a oração. A oração é um impacto, né, tremendo que causa na humanidade quando nós nos posicionamos em oração. Então, eu e você precisamos perguntar hoje, né? Quais as áreas da nossa vida que ainda estão sendo dominadas pelo pecado? Será que eu estou orando a forma correta? Ou eu estou, quando eu vejo uma notícia dessa, quando eu vejo um assunto desse, eu peco ao invés de orar? Será que eu e você temos tratado a nossa desobediência como algo pequeno? Ou nós reconhecemos o impacto que ela tem sobre a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor? O terceiro ponto aqui que a gente vai ver é a graça de Deus. Quanto Deus é fiel, né? Deus, ele mostra ali o contraste entre Adão e Cristo. Ele traz uma promessa de redenção para nós, né? Apesar do pecado de Adão, Deus, ele não desiste de nós. Ele preservou ali a linhagem de Sete, da qual viria o Salvador prometido. Gênesis 3,15, tá essa promessa, né? Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Mesmo na genealogia da morte ali, em Gênesis 5, Gênesis 5, dentro da teologia, ele é chamado de genealogia da morte, porque a gente vai ver ali várias frases dizendo, olha, nasceu, cresceu, viveu e morreu, né? Então, a morte aqui, né, ela é um assunto destacado pela Bíblia, para que a gente venha a ter consciência de que a morte, ela é uma consequência do pecado, né? Mas nós vemos também aqui a fidelidade de Deus em continuar o seu plano redentor, né? Deus, ele é fiel mesmo quando nós falhamos. Nós precisamos ter isso gravado no nosso coração. Ele continua nos chamando, ele chama eu e você para voltar para ele. Ele oferece redenção e nova vida, né? Então,
Em Cristo, nós vemos que ele é o nosso segundo Adão. Adão, ele traz a morte, mas Cristo, ele trouxe a vida. E ele não apenas corrigiu o erro de Adão, mas ele nos deu algo muito maior. Ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhas de Deus e de restaurar a nossa imagem e semelhança, né? Nós temos que buscar essa imagem e semelhança no Senhor. Minhas irmãs, tem algo aqui que eu quero destacar, porque até eu me corrigi na minha teologia. Ontem eu estava conversando com meu esposo a respeito disso, né? E eu falei, amor, muitas vezes eu falo, ó, eu sou imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala, assim, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? A Bíblia fala que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós herdamos o quê? Quando nós vemos ali a história de Caim, de Caim não, de Sete, a gente vê que Sete foi criado à imagem de Adão. A gente vai ver essa frase que a gente viu, acho que ontem, sábado, no nosso estudo. E nós herdamos dessa imagem de Adão. O que significa nós herdarmos essa imagem de Adão? Que o pecado, ele veio através dessa imagem distorcida que o pecado causou em Adão. E agora, qual que é o papel de Cristo na nossa vida? É restaurar a imagem que Deus quer em nós, que é a imagem e semelhança de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Eu falei, amor, muitas vezes eu tenho falado errado. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Sim, não é errado falar isso, que eu sou imagem e semelhança de Deus, porque eu estou sendo restaurada à imagem e semelhança de Deus. Mas eu tenho que ter muito profundo em mente que eu herdei a natureza pecaminosa de Adão, por causa do pecado cometido lá no Éden. Então, isso precisa estar muito sério na minha mente, no meu coração, porque senão eu penso que eu não preciso de Cristo, entendeu? Eu preciso entender com profundidade o que o pecado causou na nossa vida, toda a distorção que ele causou, para que eu possa viver o evangelho limpo, o evangelho correto. Porque senão muitas vezes eu não entendo e eu vou no foco errado. Todas as vezes que eu julgava uma pessoa, que eu ficava com raiva de uma pessoa por um ato cometido, eu estava fazendo errado, porque a Bíblia fala, ela é muito clara, minha luta não é contra a pessoa, minha luta é contra o pecado. Minha luta é contra o inimigo. Minha luta é contra a concupiscência da minha carne. E se eu não tiver claro isso, eu fico focando na pessoa. Eu fico com raiva da pessoa. E aí eu vou cometendo pecado em cima de pecado. Você já tinha pensado nisso? Escreve aqui pra mim, se você puder. Lá em 1 Coríntios 15, 22, vai falar assim, ó. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos 5,19 também vai dizer assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Então, a pergunta para mim e para você é, será que eu e você estamos vivendo como herdeiras de Adão, presa ao pecado, ou como herdeiras de Cristo, redimidas e cheia de esperança? Eu quero viver, né? Eu quero ser liberta dessa herança de Adão. Eu quero que todas as áreas da minha vida seja redimida e cheia de esperança. E você? O que você quer? O que você quer para sua vida? Você quer continuar vivendo como herdeira de Adão, presa a vários pecados que ainda têm te prendido e te impedido de viver para a glória de Deus? Ou você quer viver redimida e cheia de esperança em Cristo? O que Gênesis 5:5 nos ensina hoje é sobre o tempo, sobre a brevidade da vida e sobre a sentença da morte, né? A vida de Adão viveu 930 anos e morreu. A sua vida nos ensina 3 verdades impactantes. A primeira verdade é que a vida é curta, mesmo quando parece longa. A segunda verdade é que o pecado traz consequências reais e eternas. E o terceiro ponto é que Deus é fiel e oferece
a redenção para as nossas vidas através de Cristo. Mas essas verdades, elas não são apenas teológicas, ela exige de nós uma resposta prática. Hoje Deus está chamando eu e você, minhas irmãs, a viver com propósito, a usar o tempo sabiamente e abandonar o pecado que tem nos impedido de experimentar a vida plena em Cristo. Qual que é o desafio prático para mim e para você hoje? É estar diante do Senhor reconhecendo os nossos pecados, confessar. Nós já aprendemos aqui que a confissão do pecado diante do Senhor, ela nos liberta, ela nos purifica. Então nós precisamos, Angelita, mas eu não consigo enxergar nenhum pecado na minha vida. Minha irmã, se você não consegue enxergar nenhum pecado na sua vida, você precisa estar aos pés do Senhor, orando e buscando dele. Nós precisamos ter essa prática de oração todos os dias. Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor, esquadrinha meu coração, esquadrinha os meus pensamentos, esquadrinha o meu falar, esquadrinha as minhas atitudes, as minhas ações, esquadrinha, Senhor, me mostra onde eu estou pecando. Eu preciso da ação do Teu Espírito Santo para me arrepender. Minhas irmãs, essa prática, ela precisa ser diária na nossa vida. Aí sim nós vamos poder reconhecer as áreas da nossa vida onde nós estamos falhando e podemos pedir perdão, porque nós estamos cegas. Muitas áreas da nossa vida estão cegadas ainda pelo pecado. Nós precisamos entender isso. O pecado nos atingiu em todas as áreas. Às vezes o seu relacionamento não está fluindo porque ainda está ali em estado de pecado em alguma área. Às vezes a educação com o seu filho ainda não está fluindo porque ainda está em pecado em alguma área. E isso precisa ser mostrado por quem? Pelo Espírito Santo. Isso só pode acontecer quando a gente se relaciona com Deus. Aqui nós estamos aprendendo, Deus está abrindo nossos olhos, né, através da palavra dele, como nós podemos encontrar os pecados na nossa vida. Mas o pecado, ele só vai poder ser aberto os nossos olhos e confessado quando nós estamos em momento de intimidade com o Senhor, quando nós estamos em momento de oração. Então nós precisamos usar o nosso tempo com sabedoria, dedicar mais tempo à oração, à palavra e à construção de um legado espiritual, né? E esse é o segundo ponto, usar nosso tempo com sabedoria. Dedicar mais tempo em oração, em aprender realmente a palavra, igual eu falei no sábado aqui, minhas irmãs, o que que vocês estão tirando de Gênesis? Gênesis está ficando no seu coração, você consegue olhar para cada capítulo e falar, não, Gênesis capítulo 1 tá falando ali da criação, onde Deus criou tudo, onde Deus organizou tudo, onde havia caos, Deus jogou luz, onde havia trevas, Deus jogou luz. Qual a aplicação disso para minha vida? Deus, aonde há trevas, que o Senhor jogue luz, aonde há caos, que o Senhor venha organizar, o Senhor é um Deus organizador. É assim, minhas irmãs, a gente precisa aprender a palavra e colocar em prática, orar segundo a palavra, né? Não é só estar aqui e, ai, nossa, essa palavra mexeu comigo, eu gostei muito dessa palavra, mas cadê a minha anotação? Como que eu vou praticar isso na minha vida? Como que isso vai fazer parte da minha vida? Porque senão, minhas irmãs, a gente vem aqui e joga esse tempo fora. Nós precisamos, toda palavra que nós recebemos aqui pela manhã, nós precisamos pensar como eu vou praticar isso, como que eu vou colocar isso em prática na minha vida, né? Então, Gênesis ali, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 que a gente já está. Então, cada capítulo, ele precisa ter um sentido de oração para as nossas vidas. Ele precisa ter um sentido quando a gente dobra o joelho ali e pega essas verdades e aplica, né? E o terceiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre compartilhar nossa fé, né? Multiplique a sua vida em outras pessoas. Ensine as outras pessoas a conhecer e invocar o nome do Senhor, né? Nós precisamos compartilhar a nossa fé. A nossa fé não pode ficar só em nós, ela não pode ficar só na nossa vida. Nós precisamos ter consciência de que nós somos embaixadoras, nós somos representantes de Deus aqui na terra.
Ah, Angelita, por que você chama todo mundo de embaixadora? Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadora. E o que é um embaixador? É aquele que representa alguém, é aquele que traz alguém e vive como alguém ali direcionou. Então, nós somos representantes de Cristo. Nós precisamos ter essa consciência, minhas irmãs. Amém? Então, vamos orar. Vai com Deus, irmã Cíntia. Deus abençoe. Bom trabalho para você, minha irmã. Então vamos orar, terminando esse estudo, né? Terminando essa palavra que o Senhor nos deu hoje. Agora, né? Se você tiver oportunidade, busque o Senhor aí onde você está. Não deixe só eu orar aqui, mas ore também. Busque o Senhor. Senhor, nós reconhecemos que ainda que nós herdamos, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e nós reconhecemos, Pai, que nós herdamos o pecado de Adão. Mas, Pai, nós te louvamos porque o Senhor em Cristo, Pai, trouxe a redenção para a nossa vida e nos deu de presente a vida eterna. Pai, hoje, Senhor, ajuda-nos, Pai, a viver com propósito, abandonando o pecado da nossa vida, Senhor, e usando o tempo que o Senhor nos deu para glorificar o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de arrependimento na nossa vida. Nós precisamos, Pai, nos posicionar como intercessoras. Pai, ajuda-nos, Pai. Nos firma, Senhor, no nosso relacionamento contigo, em oração. Nós nos arrependemos por ter desperdiçado tanto tempo, Pai, em coisas que não são eternas. Pai, em nome de Jesus, coloca prioridades na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos incomoda, Pai, quando nós estivermos fazendo qualquer coisa que não é um plantio eterno, Pai. Nos incomoda, Senhor. Nos toca, Senhor. Nos direciona, Espírito Santo. Em nome de Jesus, não nos deixa letárgicas, não deixa nossa mente cauterizada, mas nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu favor, nós precisamos da tua graça, para que o Senhor nos invoque, para que o Senhor nos chame para orar, Pai. Em nome de Jesus, como eu tenho pedido todas as madrugadas, Senhor, me acorda para orar, me acorda, Senhor, me acorda para estar contigo, me acorda para ter momentos de intimidade contigo, Senhor. Eu peço isso para as minhas irmãs também, Pai. Nos acorda para ter momentos de intimidade contigo, mas que esses momentos não sejam só nas madrugadas, mas que seja durante todo o nosso dia, que nós possamos orar sem cessar, como a tua palavra fala, que nós possamos, Pai, dar cada passo da nossa vida na dependência do Senhor. Pai, nos ajuda, transforma-nos, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Nós desejamos isso, nós queremos isso para a nossa vida, Pai, mas nos capacita, nós sabemos que a nossa carne tantas vezes vence, Pai. Mas, Pai, nós queremos a partir de hoje um renovo, nós queremos a partir de hoje um compromisso sério contigo, de intimidade, de relacionamento sério com o Senhor. Pai, nos ajuda a te amar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Senhor. Pai, que o Senhor seja a nossa maior prioridade, Senhor. Por favor, nós te imploramos isso, Senhor. Por favor, nos ajuda. Por favor, nos ajuda a te conhecer. Se revela para nós, Pai. Se revela para nós, Pai. Que o nosso prazer possa estar na tua presença. Que o nosso prazer possa estar no conhecimento da tua palavra a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Por favor, conceda, Senhor, responda a nossa oração. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de falar com você agora do YouTube que chegou aqui e ouviu essa mensagem. E eu quero te fazer uma pergunta: como você tem usado a sua vida? A sua vida está longe da presença de Deus? A sua vida já tem o senhorio de Jesus Cristo na sua vida? Se você não tiver ainda
a presença de Deus, o senhorio de Cristo, eu te convido hoje a fazer uma oração, entregando a sua vida para Jesus, entregando a sua vida a Cristo, para que Cristo possa reinar sobre a sua vida e te restaurar a imagem e semelhança dele. Como que eu faço isso, Angelita? É simples, é você colocar o seu coração diante de Deus e pedir ao Senhor: Deus, eu me arrependo de ter vivido longe de você até hoje, mas hoje eu entrego minha vida ao Senhor. Eu peço que Cristo venha morar na minha vida e que eu possa viver uma vida com propósito. E eu me arrependo, perdoa os meus pecados e me ajude a viver em santidade no Senhor. Escreve meu nome no livro da vida e que a partir de hoje o Espírito Santo seja o meu professor. Em nome de Jesus, amém. E se você fez essa oração, você pode colocar aqui abaixo o seu nome, falando para nós que você entregou a vida para Cristo, para a gente poder continuar orando por você. E se você quer participar do nosso estudo do Clube da Bíblia, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, que você pode vir participar conosco. Aqui ao vivo você pode colocar suas dúvidas, aqui ao vivo você pode comentar, aqui ao vivo você pode testemunhar e você pode contar no grupo também o que o Senhor está fazendo na tua vida. Você é nosso convidado, nossa convidada especial. Amém? Amém, minhas irmãs? Hoje o Davi não está, eles estão num compromisso. É aniversário da Lohana, eles estão comemorando o aniversário dela ali no Brasil. E orem pela minha família, orem pela vida dela, abençoe a vida dela aí com... Glória a Deus, irmã Ruth. A irmã Ruth escreveu aqui: eu fiz a oração hoje, retornando para Jesus. Obrigada pela palavra maravilhosa. Me chamo Ruth Mara Zamboni, cansada. Ô, irmã Ruth, seja muito bem-vinda à família de Cristo. Seja muito bem-vinda. Jesus, ele tem planos maravilhosos para você, minha irmã, e pode ter certeza que tá tendo uma grande festa no céu. O Senhor tem propósitos lindos para sua vida, minha irmã. Confie, fique firme na palavra. Amém? Que o Senhor alcance através da sua vida muitas pessoas, da sua família, da sua casa, e que o Senhor continue te abençoando. Obrigada por compartilhar esse testemunho lindo e maravilhoso. Glória a Deus por isso. Minhas irmãs, alguém quer abrir o microfone e compartilhar o que essa palavra te ensinou hoje, o que essa palavra te fez pensar, o que essa palavra te fez aqui, a partir de hoje, tomar uma outra decisão para sua vida? Alguém deseja abrir o microfone? Quem puder, pode abrir, por favor. Compartilha conosco. A gente fica muito feliz quando você compartilha, quando você abre o microfone e fala o que o Senhor está fazendo no seu coração. Alguém gostaria? Irmã Ruth, você quer abrir o seu microfone e compartilhar conosco o que o Senhor falou no seu coração? Boa noite. Eu sou brasileira, né? Moro em Belo Horizonte. Eu ouvi, né? Toda a palavra que você falou tocou muito no meu coração. Eu estava com vontade de estar retornando. Peraí que eu não posso estar falando, amor. Peraí que eu vou já vai. É minha netinha. Ai, que gracinha. E eu senti muito forte no coração. É uma moça que mora lá no Japão, viu? Ela tá orando certinho. Espera que eu vou já vai. Então, aí senti no coração, né, de estar retornando para Jesus. Eu fui evangélica há 20 anos. E eu tinha saído dos caminhos do Senhor, né? Eu estava em outra religião. E hoje eu tô voltando. Glória entendeu? a Deus, irmã Ruth, glória a Deus. Continua firme, minha irmã. Deus tem algo tremendo para sua vida, viu? Para sua casa, para sua família. Você é a luz de Cristo que vai levar a luz para toda a sua casa, minha irmã. Eu creio. Muito obrigada pela palavra e por todos aí estarem compartilhando. Amém. Você veio para o Clube da Bíblia através de um convite ou foi pela internet? É através da Ana. Da irmã Ana? Isso. Amém, amém.
E eu pedi ela para estar participando do clube. Amém. Eu estava para Jesus. Amém. E ela me mandou mensagem no sábado falando que hoje ela estava com muito trabalho de Tsuyako aqui no Japão e hoje ela iria me vou retornar, né, para os estudos, que ela estava sentindo falta. Nossa, ela vai ficar muito feliz de saber disso, viu, irmã Ruth? Deus abençoe. Compartilhe com ela e fale para ela voltar aqui, que ela faz muita falta aqui também, tá bom? Com certeza. Um abraço, viu? Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe. Mais alguém quer falar? Ou a gente já encerra aqui? Amém? Angelita, o que você tá achando do processo aí do emagrecimento, da sua saúde? Como que você me achará? Angelita lá da minha cidade. A Angelita já escreveu aqui, só agradecer, estou muito feliz com o que está acontecendo nesse período com vocês. Jesus tem me sustentado a cada dia. Muito obrigada. Amém, Angelita. Glória a Deus. Rê, você tinha aberto o microfone, você quer falar alguma coisa, minha linda? Não, Gê, é que a hora que eu fui apertar aqui, pai, eu ia escrever algo e aí eu Aí apertei. abriu? Ah, tá bom, entendi. Tá bom? Entendi. Mas eu não tô podendo nem falar, eu tô muito rouca. Sim. Se cuida, Rê. Amém, obrigado. Deus abençoe. Minhas irmãs, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas aqui, né? Louvado seja Deus pela vida da irmã Ruth, que o Espírito Santo a convenceu de voltar para os caminhos do Senhor. E louvamos a Deus também pela vida da irmã Ana, que tem trazido várias mulheres, né? Aqui para o clube para estudar a palavra. E vamos continuar firme, vamos nos posicionar em oração. Nós somos as guardiãs do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Não negligencie isso, porque o inimigo ele não brinca em serviço. Mas nós temos o Todo-Poderoso conosco, a nosso favor, e nós já somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Amém? Amanhã estaremos aqui para a honra e glória do Senhor e vamos continuar firme aí com o estudo da palavra do nosso Pai. Deus abençoe. Ótima noite para quem está no Brasil. Ótimo dia para quem está começando aqui no Japão. E vamos aí viver o dia para a glória do nosso Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.